Deus te abençoe. Hoje é um domingo muito especial. É o domingo que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nunca na história da humanidade um ser humano ressuscitou. É o maior milagre, vencer a morte. E esse é um dia muito especial. Eu sei que você passou o dia na sua casa e, de uma certa maneira, nós, nesta Páscoa, percebemos um pouco como foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que Deus instituiu lá no Egito, quando cada família de Israel teve que ficar dentro da sua casa, protegidos pelo sangue do Cordeiro na porta, e ali naquela noite foi a noite da libertação da escravidão. A gente celebra também a nossa libertação. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E como a gente, essa morte do Senhor Jesus teve que ser na cruz. Não podia ser uma morte qualquer. Satanás tentou matar Jesus quando ele era recém-nascido. O rei Herodes deu uma ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, todos os meninos em Israel, abaixo de 2 anos de idade, foram mortos. Mas o Senhor Deus avisou antes disso José. Ele e Maria levaram Jesus para o Egito. E assim ele não foi morto. Depois, uma tempestade se levantou no mar da Galileia, tentando matar Jesus com os discípulos no barco. Jesus repreendeu. Se fosse de Deus, Jesus não repreenderia, né? Jesus repreendeu o vento e o mar e houve bonança. Ele foi várias vezes, tentaram apedrejá-lo, tentaram jogá-lo de um penhasco, mas não, ele tinha que morrer morte de cruz, porque na cruz ele levou os nossos pecados sobre ele. A cruz mudou a nossa história. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, era uma morte horrenda, e estava escrito que ele deveria ser pendurado no madeiro, e ali levaria os nossos pecados. E tem um cântico muito lindo, que é a Rude Cruz. E esse cântico diz assim: Rude cruz se erigiu, bela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Rude cruz, era uma cruz grosseira, madeira não aparelhada. Conta a tradição que somente a barra horizontal da cruz pesava cerca de 50 quilos de madeira bruta, rude cruz. E ela foi levantada como emblema de vergonha e dor. A cruz era... A pessoa que era crucificada, ela era exposta publicamente, levantada, nua. Era um emblema de vergonha e dor. E dela o dia fugiu. Esse cântico diz, dela o dia fugiu. O Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou por 6 horas na cruz, até às 3 da tarde, quando ele então entrega o seu espírito a Deus. Só que do meio-dia às 3 houve trevas na terra. Meio-dia é o horário do sol a pino, é o zênite, o maior brilho, e ao meio-dia houve trevas. Ali mostra a dor do coração do Pai. Do meio-dia até as 3 houve trevas na terra. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E a segunda parte desse cântico, se você não conhece, diz assim: se a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque a palavra fala que um dia lá no reino dos céus, cada um de nós receberá uma coroa. Esse cântico então é assim:
Jesus é lindo. Jesus é lindo. Agora eu vou com você até o meu outro set de filmagem. Eu quero ir com você para compartilhar uma palavra do céu. Amém? A gente está vindo aqui para o meu escritório. Desculpa esse improviso, mas... Amém? Olha... Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos. Peço desculpa por essa informalidade. Eu até quero aproveitar e cumprimentar e agradecer. Eu vi que na última live tinha uma irmã que falou: estou aqui no Japão. Estou no Japão. Tem pessoas dos Estados Unidos, de Angola, do Chile, da França, da Itália, de Portugal, de Moçambique. Isso eu vejo depois nos comentários que aparecem. Deus te abençoe. E surgiu um assunto na última live que eu quero aproveitar e compartilhar e comentar com você. Aleluia! Aleluia! Uma irmã falou: olha, não é aleluias, não existe aleluias. E realmente não existe aleluias, sabe? É um vício de linguagem nossa. Assim como nós temos muito o costume de falar minha nossa, não é? Nossa. Quando a gente fala nossa, é Nossa Senhora. Ou minha Nossa Senhora. Mas nós temos um Senhor, né? O nosso Senhor, Jesus Cristo. Então a gente se policia para falar Senhor, nosso Senhor, ou meu Deus, e não nossa. Assim também... nos acostumamos a falar aleluias. A gente fala aleluias quando a gente quer dar uma aleluia muito grande, né? Muitos aleluia. Mas sabe, a palavra aleluia é uma palavra hebraica. Uma palavra hebraica. Aleluia. Halelu quer dizer louvado. Aqui começou a sinfonia dos cachorros. Você já reparou que sempre a essa hora tem uma sinfonia dos cães aqui. Halelu quer dizer louvado. Yah é Deus. Então, aleluia é louvado seja Deus. Seria louvado seja Deus. Praise the Lord. Aleluia. E é muito interessante, eu creio que é interessante, que essa palavra aleluia não tem tradução em nenhum idioma. Você pega aí o seu aplicativo de tradução, o Google Translator, né, o Google Tradutor, ou mesmo vai no dicionário, você vai ver em alemão, em francês, italiano, em inglês, espanhol, aleluia é aleluia, não tem tradução. Portanto, aleluia é louvado seja Deus. E se nós dissermos aleluias, Yah é Deus, aleluia. Se nós dissermos aleluias, nós estamos dizendo louvado deuses. Amém? Então, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bem, eu quero lembrar você aquele pequeno conselho de nós sairmos com máscara. Amém? Quando saímos com máscaras. A vida do Brasil tem que começar a voltar, vai começar a voltar a atividade pouco a pouco, dependendo de cada cidade. Não deixa de sair com máscara, tá bem? Para você se proteger e proteger o teu próximo. Quero pedir também a você que está em Ubatuba, aqui em Ubatuba, continua, se possível, levando um alimento da cesta básica, tá bom? Lá para a Igreja Ágape. Eles estão abertos ali para receber os alimentos. Temos montado cestas entregue a famílias em necessidade, que são muitas e eu creio que vai aumentar, né, agora. Tá bem? E também, lembrando a você que é membro da Igreja Ágape, o teu compromisso com o Senhor do dízimo, né? Você pode passar lá também na igreja e deixar o teu dízimo lá no gasofilácio, tá bem? Ou então pegar o número da conta da igreja e fazer um depósito ou uma transferência. Certo? Amém. Deus te abençoe e certamente logo, logo estaremos juntos, eu tenho essa fé. E eu compartilhei com vocês que eu creio que
por ocasião da Páscoa, o Senhor Deus fará algo, eu creio que está fazendo, vai fazer coisas grandiosas. Uma das coisas que o Senhor Deus tem feito, eu creio, nós estamos tendo essa Páscoa diferente de todas as outras, uma Páscoa celebrada dentro de casa, com a família, realmente dentro, né? E como a primeira Páscoa que foi celebrada lá no Egito, eu creio que Deus está despertando o seu povo, Ele está trazendo um avivamento, um despertamento. Quando nós voltarmos a congregar, daremos muito mais valor à família, à união dos irmãos, daremos mais valor ao louvor da igreja. E certamente, eu creio que vem aí a grande colheita de vidas, de almas. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos sintonize agora, todos nós, Pai, juntamente com o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude e nos dê entendimento da Tua Palavra, para que essa Palavra faça diferença nas nossas vidas, Senhor Deus. Eu te agradeço pela oportunidade, Pai, pela bênção de poder te buscar. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós falamos sobre a ressurreição. Hoje é o domingo da ressurreição. Algumas pessoas não creem na ressurreição. É mesmo incrível. Mas pensa numa coisa. Jesus Cristo, Ele deixou milhares de seguidores. Aqueles homens que conviveram com Jesus Cristo, aqueles discípulos. Ou Jesus foi um dos maiores loucos que já passou pela terra, porque ele dizia que ele é Deus. Ele dizia que ele é Deus. Aquela mulher samaritana falou, olha, nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai revelar todas as coisas. E Jesus falou, eu sou, eu que falo contigo. Quando os sacerdotes, o sumo sacerdote e os príncipes prenderam Jesus na noite que antecedeu a crucificação, na noite da Páscoa, eles falaram, dize-nos, se tu és o Filho de Deus. E ele falou, eu sou. E vocês verão o Filho de Deus à direita do Pai. Ele disse para os discípulos, ele disse para o mundo todo, eu sou Deus. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Ou ele era um louco, muito louco, e os seus discípulos acreditaram num louco, ou ele foi o maior mentiroso que já passou pela história, um mentiroso tão grande que conseguiu mudar o mundo, né? Inclusive o calendário, nós estamos no ano 2020 depois dele, depois de Cristo. Então ele foi um mentiroso melhor do mundo, ou um louco, ou um mentiroso, ou ele é quem ele disse que ele é, o Filho de Deus, Deus. Ele falava assim, olha, se vocês não creem que eu sou pelas minhas palavras, creiam ao menos pelas obras que eu faço. Elas testificam de mim. E ele curou cegos, curou paralítico, ele trouxe pessoas de volta à vida, ele libertou pessoas endemoniadas. Mas o maior milagre, ele avisou que iria acontecer. Ele avisou, é necessário que eu vá para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser zombado, vou ser cuspido, açoitado, eu vou ser crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Eu estou dizendo isso para vocês antes que aconteça, para que quando aconteça, vocês se lembrem e creiam. Ele falou isso para os discípulos. Sabe, é por isso que os discípulos continuaram levando essa fé, continuaram crendo em Jesus Cristo. Porque se ele tivesse sido somente um grande louco ou um grande mentiroso, uma vez que ele morreu, ele teria ficado morto. E aquela história passaria. Você acha que os discípulos eles iam aceitar ser mortos? Porque era assim, ou você nega a tua fé em Jesus Cristo, ou você morre. Eles falavam, não posso negar.
E eles morreram, martirizados. Eu vou pedir para você abrir comigo a passagem que está em 2 Pedro, pertinho de Apocalipse. Foi escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro escreveu 2 cartas. Está em 2 Pedro, lá perto de Apocalipse. 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. No verso 16. Localizou? Pertinho de Apocalipse. 2 Pedro 1, 16. O apóstolo Pedro diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus até um alto monte, e nesse monte Jesus foi transfigurado. Veio uma nuvem de glória, uma nuvem densa que os encobriu. Eles viram Jesus Cristo conversando com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João viram. E uma voz do céu dizia assim: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E aqui Pedro está relatando: olha, nós ouvimos essa voz dirigida do céu quando nós estávamos no Monte Santo. Eu estou escrevendo para vocês não é uma coisa que eu ouvi, não é uma fábula. Nós vivemos, eu vi isso, eu vivi. Percebe o que Pedro ganharia com isso? Ele ganhou o quê? Perseguição. Verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Até que a estrela da alva, Jesus é a brilhante estrela da manhã, até que ele apareça no seu coração. Sabendo primeiramente isto, veja, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém escreveu por vontade própria, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo moveu homens santos para escrever. Ou você acha que João era escritor? João era pescador. Ele era pescador. Ele não pensou em escrever um livro. Naquela época não existia romance, eles não liam. A maioria da população nem lia naquela época, nem escrevia. A Bíblia foi escrita num período que não era normal escrever livros como hoje em dia. Foi o Espírito Santo que escreveu. Mas você viu a experiência viva que Pedro teve? Pedro conviveu com Jesus Cristo, Pedro viu Jesus Cristo ressurreto. Vamos ver a experiência de João, outro apóstolo. João, 1 João, não é Evangelho de João, 1 João, está logo depois aí, na sequência. 1 João 1, 1 João 1, eu vou ler do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos também vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Viu o que João diz? Nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos a palavra viva, Deus, Jesus Cristo. É por isso que esses discípulos, mesmo sob a ameaça de morte, mesmo morrendo por sua fé,
eles continuaram professando a sua fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio, Ele morreu na cruz por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia e nós o vimos ressurreto e Ele está vivo agora. Aleluia. Finalmente eu quero compartilhar com você a experiência de Paulo, a experiência da ressurreição, aqui em Atos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, Atos 22, versos 6 ao 9. Atos 22, do 6 ao 9. Que isso tudo ajude a edificar a nossa fé. Nós estamos 2000 anos longe desse fato que aconteceu, da ressurreição de um homem, que é Deus. Mas o que está escrito aqui é para ajudar a nossa fé. Essa palavra escrita há 2000 anos tem salvo vidas. Por isso essa palavra continua sendo pregada e a salvação continua sendo anunciada e tem acontecido salvação, como aconteceu com a minha vida. Então aqui em Atos 22:6, o Paulo está contando isso para uma multidão que estava ele estava preso, ele ia ser levado preso, mas ele conta a sua experiência para essa multidão de judeus, que não criam que Jesus é o Salvador, é o Messias. E ele diz assim, Atos 22:6, ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Você sabe por que Paulo estava indo para Damasco? Paulo era fariseu, seguidor rigoroso do judaísmo. Ele acreditava que Jesus Cristo era um impostor, ele era o proclamador de uma seita. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, e Paulo não acreditava. Paulo, fariseu, da tribo de Benjamim, da escola de Gamaliel. E ele era tão zeloso do judaísmo, tão certo de que Jesus era uma aberração, uma seita, um mentiroso, que ele pediu cartas de recomendação dos principais sacerdotes para que ele pudesse ir até Damasco, e lá em Damasco ele pudesse prender todos aqueles que ele encontrasse que estavam professando a fé cristã. Ele foi lá para prender cristãos, mas no caminho. Então ele conta isso, ele está contando para os seus irmãos judeus, que agora queriam prendê-lo porque ele é cristão. E ele diz então, olha, aconteceu, Atos 22:6, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Eu não persegui cristãos, mas eu zombei muito dos crentes. Eu zombei muito. Eu tive a oportunidade de ter um bom lar, uma boa criação, uma boa família. Eu tive a oportunidade de estudar piano, alemão, inglês, entrar na USP, fazendo veterinária, a carreira que eu queria. Eu me sentia importante, me sentia intelectual. Eu não me julgava melhor do que ninguém, mas eu achava que os crentes eram bobinhos, fanáticos religiosos. Eu dizia que crente é pobre, burro e mora longe. Até que eu tive um encontro com Jesus vivo. Jesus está vivo. O apóstolo Paulo, quando teve esse encontro, ele pergunta, quem é, Senhor? Ele disse-me, sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo.
Jesus Cristo falou com Paulo, mas aquela luz forte que fez com que Paulo caísse por terra, todos viram aquela luz e ficaram atemorizados. Bem, eu contei apenas aqui a experiência de Pedro, João e Paulo. Eu poderia te contar a minha experiência e tantos outros nesses 2000 anos que encontraram Jesus Cristo ressurreto. Foi o único homem a vencer a morte. Jesus está vivo. O túmulo foi encontrado vazio, a cruz ficou vazia, porque ele ressuscitou no terceiro dia, como disse que faria. Eu quero falar então mais um pouquinho só com vocês sobre a ressurreição, porque alguns falam em reencarnação e outros falam em ressurreição. Não é? A reencarnação é uma teoria, uma filosofia que diz que o ser humano ele morre e reencarna, ele morre e reencarna, ele vai reencarnando várias vezes, ele volta à carne várias vezes, em épocas diferentes, em corpos diferentes, para ir aprimorando, melhorando o seu karma, para ele se aperfeiçoando. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala em ressurreição, é diferente. A ressurreição diz que o homem ele nasce, vive uma vez, ele morre uma vez, e depois ele ressuscita. Ele ressuscita num corpo diferente, um corpo glorificado, ressuscita ou para a vida eterna ou para a morte eterna. A gente só passa por esta vida uma vez. Então eu quero pedir para você ir comigo, por favor, vamos examinar as Escrituras, certo? Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, vê se você acha aí, 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Aqui fala sobre Jesus Cristo depois da ressurreição dele. Você sabe que Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele ficou durante 40 dias na terra. 40 dias. E depois ele foi definitivamente ao céu. Então aqui em 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual, por esse evangelho, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois disto, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Quando Paulo escreveu isso, muitos desses 500 judeus que tinham visto Jesus ressurreto ainda viviam, mas alguns já tinham morrido. E depois ele foi visto por Tiago. Aqui não é o Tiago, um dos 12, é o Tiago, irmão de Jesus, que depois veio a se converter e se tornou uma das colunas da igreja. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então havia outros apóstolos, além dos 12. Nós sabemos, isso é um assunto para uma outra história. Já na época de Paulo havia outros apóstolos. Apolo foi apóstolo, Paulo foi apóstolo, não eram dos 12, Tiago foi apóstolo e havia outros apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, a Paulo, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Jesus ressurreto, ele apareceu para Maria Madalena, Maria sua mãe e a Maria, mãe de Tiago e João, ali no sepulcro. Depois ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e o outro. Depois ele apareceu para Pedro.
Depois ele apareceu para os 12, lá no cenáculo. Depois ele foi visto por 500 irmãos de uma vez só. Depois ele foi visto por Tiago. Depois por todos os outros apóstolos. E depois apareceu também para Paulo. E depois de 40 dias, ele foi assunto ao céu. Ele ascendeu ao céu, onde ele está agora à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu quero ir com você agora. Eu vou ler o último texto, que está em Hebreus, um pouco para frente, um pouco em direção ao final da Bíblia. Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Amém? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Deixa eu explicar essa linguagem bíblica. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, porque nesta época ainda existia o templo. O templo existia lá em Jerusalém. Ele foi destruído no ano 70 por Roma. Mas aqui o templo ainda existia. Só que aqui ele diz, não, Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas. Este é a figura do verdadeiro que está no céu. Jesus entrou no mesmo céu, no próprio céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, ele celebrava um cordeiro, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, com o sangue de um cordeiro, e ele fazia a expiação dos pecados do povo daquele ano. Então, todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue de um cordeiro, para remissão, para expiação. Eu sempre digo expiação com X, não com S. A remoção, a cobertura dos pecados do povo. Mas aqui Jesus compareceu no próprio céu por nós, diante da face de Deus. Verso 25. E nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. O sacerdote entra no santuário humano com sangue de um cordeiro. Mas Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro. Jesus, ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote e ele é o Cordeiro. Então ele compareceu diante do próprio Deus, com seu próprio sangue, por nós, para levar os nossos pecados a Deus, para limpar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados. Versículo 26. De outra maneira, seria necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Jesus teria que morrer muitas vezes desde a fundação do mundo para levar os pecados de toda a humanidade, porque cada geração que nasce peca. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus havia dito, quando eu estiver na cruz, eu vou levar os meus pecados, os vossos pecados sobre mim. Eu atrairei muitos a mim mesmo. Quando Jesus estava na cruz, ali na cruz, o Senhor Deus permitiu que os pecados do mundo todo fossem lançados sobre Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aniquilou o pecado. Ele manifestou-se uma vez. Muitos homens santos passaram por esse mundo, muitos homens bons passaram por esse mundo, mas Jesus Cristo, Deus, se manifestou uma vez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, uma vez ele se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse versículo é importante, o 27.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Então, olha, se você crê na Bíblia, como eu creio, na Palavra de Deus, e olha, eu vou te dizer uma coisa, há mais de 40 anos eu tenho colocado a Bíblia à prova, e ela é verdadeira. A Bíblia diz que o homem morre uma vez só. Então aqui a doutrina, a crença da reencarnação cai por terra. O homem morre uma vez só. E depois disso, o juízo. A palavra fala muito sobre o juízo. Todos nós compareceremos diante de Deus para julgamento. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, ainda que morra, não entrará em condenação. Já passou da morte para a vida. Quem tem Jesus Cristo vai para a vida eterna. Quem não tem Jesus Cristo vai para julgamento. E Deus é um justo juiz, muito justo. Mas Ele ama tanto a humanidade que Ele enviou Jesus Cristo para que você não precise ir para julgamento. Você já seja justificado pelo sangue de Jesus, justificado pela vida de Jesus. Ele aniquilou os pecados pela morte de si mesmo. Você percebe a profundidade dessa palavra? E Jesus, ele aparecerá a segunda vez, porque Ele prometeu que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele voltará sem pecado, porque ali Ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele morreu com os nossos pecados, mas Ele ressuscita limpo, sem os pecados. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É o arrebatamento. Um dia Jesus voltará, ninguém sabe quando será. Amém! Aleluia! Essa é a palavra da salvação, essa é a palavra de vida eterna, esse é o Evangelho. Assim que Jesus, quando começou o seu ministério, ele encontrou Pedro e o seu irmão André, que estavam lá arrumando as redes de pesca. E Jesus falou: venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles olharam para Jesus, não tinham visto nenhum milagre ainda, não tinham visto ensinamento nenhum. Mas eu creio que quando eles viram Jesus Cristo, eles perceberam: esse homem é diferente, esse homem é do céu. Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles foram. Um pouco mais adiante, eles encontraram outros 2 pescadores, Tiago e o seu irmão João, que estavam lá limpando as redes junto com seu pai. E Jesus falou para eles: venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles deixaram o seu pai com os outros funcionários, eles tinham uma empresa de pesca, Tiago, João, filho de Zebedeu, e eles seguiram Jesus, e assim Jesus foi reunindo alguns discípulos, 12 na verdade, para ensinar o reino dos céus, para pregar o evangelho da salvação, da vida eterna. Jesus, ele transformou a vida daqueles 12 homens, para que a palavra continuasse sendo pregada. E aqueles 12 homens foram pregando essa palavra e outras vidas foram sendo transformadas, porque Jesus está vivo. Assim como a minha vida foi transformada. E eu oro para que a sua vida também seja, por Jesus Cristo, que está vivo. Amém? Deus te abençoe. Que essa Páscoa seja verdadeiramente especial para você. Nós estamos nas nossas casas, mas estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. O nosso Senhor está agora mesmo à direita de Deus, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós, diz a Bíblia. E Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Ele está vivo. Amém? Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu grande amor alcance agora cada um destes lares, Senhor. Que a Tua paz cubra cada uma das famílias, Senhor. Pai, nós estamos passando por momentos de aflição, momentos difíceis no mundo todo, mas continuo crendo, Pai, na Tua bondade, na Tua misericórdia, continuo crendo no Teu poder. E haja o que houver, Senhor, continuaremos crendo no Senhor.
continuaremos levando a palavra da fé e da salvação, Senhor. Eu peço, Pai, a proteção dos teus anjos. Eu peço que o Senhor manifeste o teu poder e a tua grandeza e a tua misericórdia aqui na nossa geração, Pai. Nós poderemos contar aos nossos filhos, aos nossos netos, o que aconteceu no ano 2020, Senhor. Eu peço a tua bênção. Eu peço que o Senhor surpreenda a nós, teus filhos, e surpreenda a humanidade, Senhor Deus, nesses dias da Páscoa, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Eterno, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Enquanto permanecer essa situação anômala, nós teremos juntos, se você estiver comigo, uma live todas as terças e quintas, às 19h30, e domingo, 19 horas. Amém? Shalom. Deus te abençoe.